Você já parou para pensar que talvez o que você oferece ao seu filho não seja exatamente o que ele mais precisa? Vivemos em uma sociedade que ensina que ser um bom pai ou uma boa mãe é garantir comida, segurança, educação, disciplina. Tudo isso importa, claro, mas existe uma camada invisível, muitas vezes esquecida: a conexão emocional. O médico e escritor Gabor Maté, referência mundial no estudo da infância e dos traumas, afirma que as crianças não precisam apenas de cuidados. Elas precisam de presença emocional autêntica. Sem isso, crescem com um vazio silencioso, um buraco invisível que nenhuma conquista futura é capaz de preencher. E talvez você já tenha sentido esse abismo. Seu filho está perto de você, mas ao mesmo tempo distante. Ele obedece, cumpre regras, vive sob o seu cuidado, mas há algo que escapa, como se existisse uma barreira de vidro entre vocês. Essa barreira não é feita de rebeldia, nem de ingratidão. Ela nasce daquilo que o psicólogo John Bowlby, criador da teoria do apego, chamou de falta de vínculo seguro. Quando a criança não se sente vista, não se sente realmente escutada, cresce carregando uma solidão que a presença física dos pais não é capaz de apagar. E aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Não basta estar presente fisicamente. Não basta prover. Não basta amar em silêncio. Porque no fim das contas, seus filhos não vão lembrar apenas das roupas, da escola ou da comida na mesa. Eles vão lembrar se podiam chorar, sem medo. Se podiam falar, sem serem julgados. Se podiam abraçar você, sem sentir distância. Esse vídeo não é sobre culpa, é sobre consciência. É sobre olhar para dentro e perceber que a educação mais poderosa não nasce da rigidez, mas da empatia. Prepare-se, porque a partir de agora, vamos juntos atravessar essa parede invisível e entender o verdadeiro significado de educar um filho. Muitos pais acreditam que estão cumprindo o papel corretamente. Garantem escola, alimentação, roupas, cuidados médicos e até um teto seguro para morar. Mas o que a maioria não percebe é que o perigo não está apenas naquilo que falta. Muitas vezes, o perigo mora no silêncio. Esse silêncio não é barulhento, não grita, não chama a atenção. Ele é invisível. E é justamente por isso tão devastador. Gabor Maté descreve esse fenômeno como uma ferida silenciosa. Ele afirma que a dor emocional não expressa na infância não desaparece. Ela apenas se oculta, esperando o momento de se manifestar. Essa dor pode ressurgir anos depois, na forma de ansiedade, depressão, dependências emocionais e até vícios. Agora pense comigo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu tive tudo quando criança, mas por dentro sempre me senti sozinho"? Essa solidão não nasce do descuido. Ela nasce da ausência de conexão real. John Bowlby, criador da teoria do apego, já alertava: a base de toda a saúde emocional está no vínculo. Se a criança cresce sem sentir que pode confiar plenamente em alguém, ela aprende a se proteger, se fechando, constrói muralhas internas e mais tarde, quando adulta, carrega relacionamentos marcados por medo, insegurança e distância emocional. No Brasil, o psiquiatra Issam Itiba, autor do clássico Quem Ama, Educa, reforça essa ideia. Ele dizia que educar não é apenas impor limites, mas construir uma ponte de afeto, porque limites sem afeto geram medo, e afeto sem limites gera insegurança. O equilíbrio só existe quando a criança sente que é amada e compreendida de verdade. E aqui está uma verdade incômoda. Muitos de nós, sem perceber, repetimos o modelo que recebemos dos nossos próprios pais. Pais que cuidaram, que lutaram, que deram tudo de si, mas que, por não terem recebido afeto, também não souberam oferecer. Essa herança emocional atravessa gerações como uma corrente invisível. E a pergunta que fica é: você vai repeti-la ou vai quebrá-la? Porque a ciência é clara. Não existe desenvolvimento saudável sem vínculo emocional. Você pode ensinar disciplina,
pode corrigir, pode exigir boas notas, mas se não existir conexão, tudo isso se torna casca. Por dentro, o vazio continua. É como construir uma casa luxuosa sobre um terreno instável. Ela pode até impressionar, mas cedo ou tarde, as rachaduras aparecem. E essas rachaduras, na vida emocional de um filho, não se revelam de imediato. Elas aparecem aos poucos. No adolescente que se afasta, no jovem adulto que não compartilha nada, no adulto que nunca consegue confiar em ninguém. Tudo isso nasce, lá atrás, no silêncio de uma infância onde não havia espaço para expressar emoções. A distância emocional não surge de um dia para o outro. Ela cresce em silêncio. É como uma rachadura numa parede, discreta no começo, quase imperceptível, mas, se não for cuidada, pode comprometer toda a estrutura. E aqui está o ponto crucial. Muitos pais não percebem os sinais. Acham que é apenas fase da idade, rebeldia ou manha. Mas, na verdade, pode ser o grito silencioso de uma criança que não se sente conectada. O psicólogo americano Daniel Siegel, autor de O Cérebro da Criança, explica que quando uma criança não encontra espaço para ser ouvida, ela não desiste de se expressar. Ela apenas muda a forma de fazê-lo. Às vezes, esse silêncio se transforma em comportamentos de isolamento. Outras vezes, em explosões de raiva. E, em muitos casos, em doenças psicossomáticas, como dores de cabeça, enjoos ou crises de ansiedade. Vamos a alguns sinais concretos. Silêncio excessivo. Se seu filho quase nunca compartilha o que sente, se prefere se fechar no quarto ou apenas responde com sim e não. Isso pode indicar que ele não confia no espaço emocional oferecido. Medo de errar. Crianças que vivem sob críticas constantes tendem a esconder seus erros. O problema não é o erro em si, mas o medo de decepcionar. Esse medo gera bloqueios que podem durar toda a vida adulta. Distância física. O corpo fala o que as palavras escondem. Se seu filho evita abraços, afagos ou até a proximidade natural, pode ser um reflexo de uma barreira emocional que se formou. Obediência automática. Muitos pais se orgulham quando o filho nunca desobedece. Mas a obediência cega pode ser sinal de medo. Crianças que nunca questionam, muitas vezes, não se sentem seguras para mostrar sua individualidade. Comportamentos de fuga. Passar horas excessivas em telas, videogames ou redes sociais pode ser um escape para evitar o desconforto do ambiente familiar. A pedagoga e psicóloga brasileira Tânia Zaguri, referência em educação no Brasil, já afirmou que o diálogo não é um detalhe da criação. É o pilar que sustenta a confiança entre pais e filhos. Sem ele, a criança cresce aprendendo a calar, mesmo quando mais precisa falar. E é aqui que entra um ponto importante. Esses sinais não significam que você falhou como pai ou mãe. Eles significam apenas que há um pedido oculto. Um pedido que seu filho talvez não saiba como fazer em palavras, mas que se revela em atitudes, silêncios e olhares. Ignorar esses sinais é como deixar uma ferida aberta. Ela pode até cicatrizar por fora, mas por dentro, a infecção se espalha. E quando explode, já é tarde demais. Agora, preste atenção nisso. A psicologia moderna mostra que o simples ato de validar as emoções de uma criança já é suficiente para começar a reconstruir o vínculo. Quando você diz, "Eu entendo sua raiva", ou "Eu sei que você está triste e quero ouvir você", você abre a porta para que essa barreira de vidro comece a se desfazer. Porque, no fim das contas, toda criança e todo ser humano só precisa de uma certeza: a de que pode ser amada exatamente como é. Imagine uma ponte antiga, abandonada pelo tempo. As tábuas rangem, algumas já caíram, e atravessá-la parece impossível. Mas toda ponte pode ser reconstruída. E é exatamente assim que funciona a conexão emocional entre pais e filhos. Mesmo que você sinta que já perdeu parte desse vínculo, saiba, nunca é tarde demais para recomeçar. Maté afirma que não existe ferida emocional que não possa ser tocada pelo afeto genuíno. Em outras palavras,
A conexão não é um presente da infância que se perde para sempre. Ela é uma construção diária, que pode ser retomada em qualquer idade. Mas como reconstruir algo que parece perdido? A resposta começa em um gesto simples: escutar. A psicóloga americana Carl Rogers, criadora do conceito de escuta ativa, nos ensina que ouvir de verdade não é esperar sua vez de falar. É silenciar a própria voz interior para se abrir ao mundo do outro. Quando um filho percebe que sua voz não é julgada, que seu choro não é ridicularizado, que sua raiva não é punida, ele entende: meu coração tem espaço no coração dos meus pais. No Brasil, o pediatra e educador Daniel Becker reforça essa ideia ao afirmar que a criança precisa de pais que sejam porto seguro e não tribunal. Ou seja, em vez de julgar, acolher. Em vez de corrigir de imediato, perguntar. Essa simples inversão muda tudo. Aqui estão alguns passos concretos para iniciar essa reconstrução. Praticar a escuta ativa. Reserve momentos do dia para apenas ouvir. Não aconselhar, não corrigir. Apenas escutar. Pergunte: como você se sentiu hoje? E aceite a resposta sem críticas. Validar as emoções. Se seu filho diz que está com medo, não diga: isso é besteira. Diga: eu entendo, deve ser difícil sentir isso. A validação abre portas que o julgamento fecha. Criar rituais de conexão. Pode ser uma refeição sem telas, uma caminhada juntos, um pequeno jogo antes de dormir. Esses momentos repetidos viram memória emocional. E a memória emocional é a raiz da confiança. Mostrar vulnerabilidade. Pais que nunca erram se tornam inalcançáveis. Quando você admite suas próprias falhas, seu filho aprende que errar não destrói vínculos. Pelo contrário, aproxima. Dar presença plena. Estar presente não é apenas estar fisicamente. É desligar o celular, fechar o computador e olhar nos olhos. Poucos minutos de presença plena valem mais que horas de distração. A psicóloga brasileira Maria Helena Souza Pato, referência em psicologia da educação, dizia que a escuta é o ato mais revolucionário que um adulto pode oferecer a uma criança, porque na escuta não há hierarquia. Na escuta existe humanidade, e é isso que reconstrói pontes, o gesto humano de estar ali, inteiro. Muitos pais se assustam ao pensar: mas já é tarde demais, meu filho cresceu. A verdade é que nunca é tarde. Até mesmo adultos podem ressignificar memórias dolorosas quando finalmente são ouvidos por seus pais. A ponte sempre pode ser reconstruída, se houver disposição para colocar a primeira tábua. A infância não é apenas uma fase da vida. Ela é o alicerce de tudo o que seremos. E quando esse alicerce é construído sobre o silêncio, a rigidez ou a indiferença, as marcas acompanham o indivíduo por toda a sua existência. O psiquiatra americano Bruce Perry, especialista em traumas infantis, afirma que o que a criança não recebe em casa, ela procurará pelo resto da vida. E é exatamente isso que acontece quando falta conexão. Filhos que não se sentiram vistos passam a vida buscando alguém que finalmente os enxergue. Essa busca pode assumir formas diferentes: relacionamentos abusivos, onde a necessidade de afeto supera o instinto de autopreservação; dependência emocional, onde o medo de ser abandonado se torna maior que a dignidade; vícios em drogas, álcool ou até no trabalho, usados como anestesia para um vazio que nunca foi preenchido. A psicóloga e pesquisadora americana Brené Brown explica que a vergonha, esse sentimento de nunca ser bom o suficiente, nasce justamente da falta de acolhimento emocional na infância. Sem conexão, a criança aprende a acreditar que existe algo errado com ela. E essa ferida, se não curada, se transforma em um ciclo de autossabotagem que pode durar a vida inteira. No Brasil, o psicanalista Contardo Caligares alertava que muitos adultos vivem carregando os fantasmas da infância, porque nunca se sentiram amados de verdade. Não amados pelo que faziam, mas pelo que eram. E esse é o ponto. Sem conexão, a criança cresce acreditando que precisa merecer amor, que só será aceita se for obediente,
se tiver boas notas, se corresponder às expectativas. Esse tipo de crença cria adultos inseguros, que buscam aprovação constante e têm dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis. Porque, no fundo, continuam tentando preencher o vazio que começou lá atrás. E aqui está o detalhe mais doloroso. Muitas vezes, os pais não fazem isso por maldade. Eles amam, eles cuidam, mas não sabem demonstrar o amor de forma que a criança entenda. O neurocientista português Antônio Damasio já mostrou em suas pesquisas que emoções não são acessórios. Elas são o motor das decisões humanas. Sem a capacidade de reconhecer, expressar e compartilhar emoções, o indivíduo cresce desconectado de si mesmo e, consequentemente, dos outros. Agora feche os olhos por um instante e imagine um adulto que nunca consegue confiar plenamente em ninguém. Um adulto que teme ser rejeitado a cada novo relacionamento. Um adulto que, mesmo cercado de pessoas, sente-se sozinho. Esses adultos não nasceram assim. Eles foram moldados pelo silêncio, pela falta de conexão, pelas paredes invisíveis que se ergueram na infância. E se nada for feito, esse ciclo se repete. Pais desconectados criam filhos desconectados. E a herança mais dolorosa não é a pobreza material. É a pobreza emocional transmitida de geração em geração. Mas existe uma saída, e ela começa no reconhecimento dessas marcas. Porque uma ferida só pode ser curada quando é exposta à luz. Se a ausência deixa marcas profundas, a presença verdadeira tem um poder ainda maior. Porque a conexão não apenas cura feridas, ela transforma destinos. O psicólogo Daniel Siegel, referência mundial em neurociência interpessoal, afirma que a conexão entre pais e filhos molda literalmente o cérebro da criança. Quando a criança é ouvida, validada e amada, as conexões neurais responsáveis pela regulação emocional se fortalecem. Ou seja, o cérebro aprende, desde cedo, a lidar com frustrações, medos e desafios. Isso significa que um simples gesto de empatia não é apenas carinho, é biologia. É estrutura cerebral sendo formada a cada olhar, a cada abraço, a cada palavra de acolhimento. No Brasil, o psicólogo Rossandro Klingey, muito conhecido pelas suas reflexões sobre educação e afeto, reforça essa ideia. Ele diz que um filho que se sente amado terá coragem para enfrentar o mundo, porque a conexão da segurança e a segurança emocional é o maior presente que um pai ou uma mãe pode deixar para seus filhos. Mas não para por aí. A conexão também fortalece o vínculo entre gerações. Filhos que crescem em ambientes afetivos tendem a repetir esse padrão quando se tornam pais. Ou seja, ao oferecer amor e presença hoje, você não está apenas cuidando de uma criança. Você está mudando a história de toda uma linhagem. Pesquisas recentes da Universidade de Harvard, através do famoso Harvard Study of Adult Development, mostraram que o fator mais determinante para a saúde e longevidade não é riqueza nem sucesso profissional. É a qualidade dos relacionamentos. E tudo começa no primeiro relacionamento que uma criança tem, com os pais. Pense comigo, um filho que sabe que pode falar sem medo, cresce confiante. Um filho que sabe que será ouvido, cresce seguro. Um filho que se sente amado sem condições, cresce livre para ser quem é. E aqui está o detalhe mais bonito. Conexão não exige dinheiro, viagens ou presentes caros. Ela exige apenas tempo e verdade. Um olhar que diz, eu estou aqui. Um abraço que transmite, você é importante. Uma escuta que sussurra, sua voz tem valor. O psiquiatra suíço Carl Jung dizia que a coisa mais assustadora é se aceitar completamente. Mas uma criança que cresce conectada aprende essa aceitação desde cedo. Ela não precisa passar a vida lutando contra si mesma. Ela aprende que ser quem é já é suficiente. E é por isso que a conexão é tão poderosa. Ela não apenas constrói o presente, ela protege o futuro. Imagine um jovem que, ao enfrentar um problema,
Lembra da sensação de segurança no colo dos pais. Imagine um adulto que, diante de uma crise, tem a coragem de pedir ajuda porque aprendeu que vulnerabilidade não é fraqueza. Imagine gerações inteiras vivendo menos sob o peso da solidão e mais sob a luz do afeto. Isso não é utopia. Isso é ciência. Isso é amor traduzido em prática diária. E a boa notícia é que você pode começar hoje. Porque assim como o silêncio é aprendido, a conexão também pode ser. Cada palavra de acolhimento, cada gesto de presença, cada momento de escuta, é um tijolo colocado nessa construção invisível. No fim das contas, a verdadeira herança que deixamos para nossos filhos não é material, é emocional. E essa herança pode mudar tudo. O silêncio pode parecer eterno. Ele pode nos acompanhar desde a infância, moldando a forma como olhamos para nós mesmos, para os outros e para a vida. Mas é importante lembrar, o silêncio não é sentença. Ele não precisa definir quem você é ou quem você pode se tornar. O psiquiatra Carl Gustav Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. As dores do silêncio seguem esse mesmo caminho. O que não é reconhecido, o que não é dito, o que não é olhado, volta e volta, até que sejamos obrigados a encarar. É duro, é doloroso, mas também é a porta de entrada para a cura. O médico Gabor Maté reforça que não há cura sem compaixão. E a primeira compaixão precisa nascer dentro de nós. Quando paramos de nos culpar por não termos recebido o que precisávamos, quando entendemos que a falta de escuta não nos torna menos dignos, mas revela falhas em quem deveria ter cuidado. Não é um processo rápido, não é um caminho sem tropeços, mas é possível. É possível aprender a dar voz ao que foi silenciado. É possível ressignificar a dor. É possível, como diz a pesquisadora Brené Brown, transformar vulnerabilidade em força, abrir-se ao risco de ser visto, de ser ouvido, de ser amado. Se você se reconheceu em qualquer parte deste vídeo, saiba que não está só. Milhões de pessoas carregam cicatrizes invisíveis. E compartilhar essa dor é o primeiro passo para enfraquecer o peso do silêncio. Por isso, eu deixo aqui um convite. Se inscreva no canal, porque aqui nós damos voz ao que foi silenciado. Aqui transformamos dor em compreensão. Aqui, cada história importa. E antes de sair, responda nos comentários. Qual foi o silêncio mais doloroso que você já enfrentou? Sua resposta pode ser a palavra que alguém em silêncio desesperado precisa ouvir. Lembre-se, o silêncio pode doer, mas sua voz pode curar.